O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Queridos irmãos, celebrando hoje o quarto domingo da Páscoa, celebramos este domingo, esta Eucaristia, com o título do Domingo do Bom Pastor. Muitas dioceses, pelo mundo afora, celebram neste dia as ordenações sacerdotais, pedindo ao Senhor a graça sobre os ordenandos, para que sejam e possam conduzir o povo segundo Cristo, o bom pastor. Olhando para este relato que nós escutamos, a liturgia da palavra que neste domingo chega até nós, que nos convida profundamente a nos lançarmos a Deus com um salto de confiança, sabendo que Ele apacenta nossa vida. Ele cuida de cada um de nós, Ele protege as suas ovelhas, porque Ele as ama, porque Ele dá a vida por cada uma delas, porque Ele conhece a cada um que pertence ao seu rebanho, e Ele está sempre disposto a falar a estas ovelhas para que elas possam então escutá-lo. Desta maneira, irmãos, mais do que nunca se faz necessário trazer para o nosso coração esta grande certeza de que Cristo é o nosso pastor. Sendo o nosso pastor, Ele é aquele capaz de nos salvar, capaz de nos dar a vida nova, capaz de tirar-nos das trevas para assumirmos uma vida diferente, uma vida que é feita sob o clarão de Deus, uma vida que é colocada sob prova e nós, chamados a testemunhar o seu amor, deixando que Ele oriente o nosso caminho, a nossa vida, nos deixamos então conduzir através de sua voz. Cristo é este que os construtores rejeitaram, esta pedra que os construtores rejeitaram, mas que torna-se para nós agora a pedra angular. Isto nós cantamos no Salmo, num edifício onde esta pedra angular é considerada a pedra fundamental, que sem ela o edifício cai por terra. Sem ela, o edifício não tem, então, estrutura, não tem alicerce para permanecer em pé. Tal qual nós, sem a presença do Cristo, não ficaremos em pé. Nós pereceremos, vamos cair pelo caminho, vamos adormecer, porque não teremos a presença daquele que é vida,
daquele que é luz para nós, daquele que é o Cristo, o ressuscitado. Desta maneira, irmãos, somos chamados a rendermos graças ao nosso Deus, para que Ele seja então para nós esta grande pedra, onde no nosso templo espiritual, cada um tem dentro de si um templo onde precisa ser edificado pela presença do Senhor. Um templo onde nós vamos construindo dia após dia, conhecendo a palavra do Senhor, fazendo-se então íntimo da pessoa de Cristo, fazendo-se íntimo amigo de Deus, nós vamos deixando que a nossa vida, como este edifício, possa a cada dia construir-se na pessoa de Cristo, o nosso Deus, o nosso Mestre. Quando nós vamos construir uma casa, um edifício, um templo, precisamos fazer toda a estrutura, toda a sustentação, para que aos poucos as coisas, tudo aquilo que está em volta desta sustentação, possa então tomar o seu lugar. Da mesma forma, nós somos chamados a pedir ao Senhor hoje a grande graça de sermos por Ele edificados. Quando falamos que é Deus a nossa pedra fundamental, é Cristo ressuscitado, esta pedra que foi então rejeitada pelos seus, mas que hoje somos chamados a então trazê-lo para a nossa vida, porque nós também a rejeitamos quando não escutamos a sua voz. Quando queremos fazer aquilo que nós bem queremos, quando deixamos nos guiar pela voz dos homens, pela nossa própria vontade e não escutamos, não direcionamos a nossa vida, o nosso percurso cristão segundo a vontade de Deus. Peçamos ao Senhor hoje esta grande graça de que Ele seja para nós esta centralidade, esta rocha fundamental, sem a qual nós não conseguiremos viver. E assim nós recebemos de Deus este grande presente de sermos chamados filhos de Deus. Na segunda leitura nós ouvimos, recebemos do Senhor este grande dom. Dom que é presente, dom que é oferta, dom que é entrega, é partilha, colocada a serviço dos irmãos, pelo qual o Senhor nos fez, em seu Filho, sermos também herdeiros de tudo aquilo que em Deus existe. Desta maneira, irmãos, somos hoje, mais do que nunca, agraciados a acolher este grande presente, este grande tesouro que o Senhor traz para nós, que o Senhor nos dá como presentes, mas que exige de nós mãos abertas para acolher. De braços cruzados, não acolhemos aquilo que Deus quer para nós. Se permanecermos de braços cruzados, não acolheremos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. É hora de acordar. Aquele que está acordado, aquele que está de pé, segundo a palavra de Deus, é uma pessoa ressuscitada, que acolhe a sua mensagem, que entendeu a missão que ele traz para nós e que se coloca então disponível para realizar, colocando-se a serviço do Evangelho do Senhor na construção do seu reino. Chegando para o Evangelho, nós nos deparamos com esta imagem de Cristo o pastor, aquele que dá vida por suas ovelhas. Estas características que nós vemos em Cristo e que cada um de nós também é chamado a assumir em nossa vida, primeiro, fazendo a experiência de deixar-se sentir amado por Ele, para então colocar-se também como amor e bondade aos nossos irmãos. Cristo, logo no início do Evangelho, se coloca como o bom pastor, aquele que dá vida por suas ovelhas, ao contrário do mercenário que lança sua palavra,
lança o seu discurso para atrair sim as ovelhas, mas que quando vem o lobo, ele então foge. Ele corre e deixa ela sozinha, sem a proteção daquele que se diz cuidador, mas que num determinado momento então foge. Porque a sua preocupação não é entregar-se. A sua preocupação não é colocar-se inteiramente disposto a proteger estas ovelhas. O mercenário é aquele que passa pelos seus e tenta sempre enganar, tenta sempre com o seu discurso, muitas vezes bonito, atraente, belo, que coloca a sua imagem e que se volta para os seus com algo que possa atrair para si mesmo, mas que ele não está preocupado em defender, proteger e dar a sua vida. Cristo é este que protege, que defende, que dá a vida, que ama, porque conhece cada uma de suas ovelhas. Fazendo uma analogia à palavra do Senhor, sempre precisamos mergulhar, sempre precisamos nos identificar os personagens, para que nós possamos então trazer esta palavra para a nossa vida. Cristo, o bom pastor, que cuida das ovelhas, que somos cada um de nós, conhece-nos a cada um por seu nome, conhece a cada um por aquilo que nós somos. Nós não somos uma grande multidão para o Cristo ressuscitado, para o Cristo bom pastor, mas Deus nos conhece em todas as nossas particularidades e deseja com que nós possamos, atentos a Ele, de ouvidos abertos ao Senhor, poder escutar a sua voz para nos colocar em seu caminho. Assim como a ovelha que atenta aos sinais do pastor com uma audição apurada, afinada para aquele que a guia, nós também, as ovelhas do Senhor, aqueles que pertencem ao seu rebanho, somos todos chamados a estarmos também com os ouvidos bem apurados para escutar o nosso Deus. Numa sociedade onde muitas vozes gritam, onde muitas vozes se falam, onde muitas vozes se colocam em evidência, precisamos silenciar o nosso coração para não desviar o nosso coração da voz daquele que deseja dar a vida por nós, nos proteger, nos defender, daquele que é capaz de entregar-se totalmente para que nós tenhamos vida. Assumamos, irmãos, esta grande experiência de amor que Deus hoje lança-se para nós. Mergulhados neste amor, sejamos nós capazes também de sermos estes bons pastores, daqueles que o Senhor nos confiou, os nossos filhos, a nossa família, o nosso local de trabalho, a nossa comunidade, a nossa pastoral. Somos nós hoje chamados a fazer esta grande experiência com este que cuida de todos nós, para que também nós possamos cuidar uns dos outros, sobretudo daqueles que Deus assim nos confiou. Quando rezamos, fazemos memória deste domingo, domingo do Bom Pastor, todo o quarto domingo da Páscoa, celebramos este domingo, esta festa do Cristo Bom Pastor. Também fazemos memória, rezando por todas as vocações sacerdotais e religiosas. A igreja sim reza e pede para que todos os sacerdotes, todos os religiosos possam ter o coração voltado ao Senhor, com um ouvido atento àquilo que Cristo fala, para que estes possam então, de uma vez por todas, deixar-se guiar pelo Cristo que orienta a nossa vida. Rezemos por todos os sacerdotes, todos os religiosos, que a figura do bom pastor são chamados também a imitar a Cristo e com sua vida poder também dar-se inteiramente aos seus. Cristo, que não faz acepção de pessoas,
Até mesmo na palavra ele nos diz, há muitas outras que não faz parte desse redil, que lá eu preciso chegar. São todas as pessoas que ainda não conhecem a palavra. São todas as pessoas que ainda não se abriram à experiência do Senhor. São todos estes que ainda estão lá fora e que precisam que nós possamos testemunhar com a força do ressuscitado aquilo que ele realizou e todos os dias realiza no meio de nós. Sejamos, irmãos, uma comunidade que testemunha este Cristo que cuida de nós, este Cristo que caminha conosco, este Cristo que não solta a nossa mão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.